E aí, que tal a gente fazer uma viagem pela máquina mais complexa e fascinante que existe? O corpo humano. A gente vai dar uma olhada em todos os sistemas incríveis que mantêm a gente funcionando, desde os sinais elétricos super rápidos até os mensageiros químicos que trabalham com mais calma. Olha só o nosso roteiro de viagem. A gente começa pela rede de comunicação instantânea do corpo. Depois sobe para a central de comando, o cérebro. De lá, a gente explora o sistema hormonal, dá uma espiada no motor que nunca para e, por fim, vê como nosso combustível é processado. Vamos nessa? Beleza, então. Primeira parada, o sistema nervoso. Pensa nele como a rede de fibra óptica do nosso corpo, responsável por aquelas reações que acontecem, sabe, num piscar de olhos. Todo mundo já passou por isso, né? Aquela cena clássica no consultório. Mas o que exatamente aquele martelinho está testando? Pois é, essa ação super simples revela a saúde de um circuito neural fundamental, o reflexo. Então, a gente tem basicamente dois tipos de reflexos e eles funcionam de maneira oposta. O reflexo do joelho é o miotático. O músculo estica e, como resposta, ele contrai. Mas o corpo é esperto, ele também tem um mecanismo de segurança que é o reflexo inverso. Ele faz o contrário. Se a contração é forte demais, ele manda o músculo relaxar para evitar uma lesão. Um contrai, o outro protege. Simples assim. E como essa comunicação toda acontece? De duas maneiras principais. A sinapse elétrica é tipo uma conexão direta, um cabo de fibra ótica mesmo. É instantânea e sempre dá um sinal de vai. Já a sinapse química é mais parecida com mandar uma mensagem. Ela usa um mensageiro químico e por isso ela pode dizer vai ou para. E essa capacidade de frear um sinal permite um controle muito mais fino, e é por isso que ela é a mais comum lá no nosso cérebro. Tá, mas como a gente acelera esses sinais? Duas coisas são cruciais aqui. A primeira é a mielinização, que funciona como isolamento de um fio elétrico, sabe? Faz o sinal pular e ir muito mais rápido. A segunda é o diâmetro da fibra. É igual a um cano. Quanto mais largo o cano, mais água passa. Uma fibra nervosa mais grossa transmite o impulso bem mais rápido. Agora vamos subir um nível e ir direto para a central de comando. O cérebro não só recebe as informações, ele interpreta tudo e coordena cada ação com uma precisão que é impressionante. E olha só que exemplo incrível da importância dessa precisão. Uma lesão minúscula, numa área bem profunda do cérebro chamada núcleo subtalâmico, pode causar movimentos totalmente descontrolados de um lado do corpo. Isso mostra como essas pequenas estruturas são vitais para filtrar e suavizar os nossos movimentos. O controle do movimento não é trabalho de uma área só não, é uma equipe. A área premotora é a estrategista, ela planeja a sequência, tipo como pegar aquela xícara. A área motora suplementar é a coordenadora, ajustando a postura e garantindo que os dois lados do corpo trabalhem em harmonia. E o córtex motor primário, ele é o executor, dá a ordem final e direciona o movimento com precisão. E para o cérebro agir, ele precisa de informação, certo? As sensações chegam até ele por duas autoestradas principais. A via lemniscal é a de alta definição. Ela leva informações de tato fino, vibração e a noção de onde o nosso corpo está no espaço. Já a via espinotalâmica lida com as coisas mais básicas e urgentes, tipo dor e temperatura. Agora, vamos sair da rede de alta velocidade e entrar no que seria o serviço postal do corpo, o sistema endócrino. Se o sistema nervoso para reações imediatas, o hormonal é para mudanças mais graduais e de longo prazo. As mensagens aqui são químicas, e apesar de serem mais lentas, os efeitos são profundos e duradouros. A amamentação é um exemplo perfeito dessa coordenação hormonal. É uma dança linda. A sucção do bebê dispara dois sinais. A prolactina dá ordem para produzir o leite e a ocitocina dá ordem para liberar o leite. Uma não funciona direito sem a outra. Uma parceria perfeita. O sistema hormonal também segue um cronograma bem rígido. O corpo lúteo, por exemplo, é uma estrutura temporária que produz progesterona, preparando o útero para uma possível gravidez. Pensa nele como uma equipe preparando um quarto para uma visita muito importante. Se a fecundação não acontece, a visita não chega. Aí o corpo entende que a preparação não é mais necessária, os níveis de hormônios caem e a estrutura é desfeita. E no meio desses processos todos, existem os heróis anônimos. A neurofisina 2 é um deles. Pensa nela como um segurança particular para o hormônio ADH, que controla o nosso equilíbrio de água. Ela garante que esse hormônio tão importante chegue são e salvo do lugar onde é produzido até ao lugar de onde ele é liberado. Deixando a parte de comunicação para trás, vamos agora para a casa de máquinas do corpo, o coração e os pulmões, a dupla que trabalha sem parar para manter a gente vivo. Agora uma pergunta que parece um quebra-cabeça. Para injetar o sangue com força, o coração precisa gerar uma pressão gigantesca.
Mas como ele faz isso antes mesmo de começar a bombear o sangue para fora? A resposta está nesse nome, contração isovolumétrica. Iso quer dizer igual e volumétrica se refere ao volume. Por um instante bem curto, todas as válvulas do coração se fecham. Aí, os ventrículos se contraem num espaço totalmente selado. O sangue não tem para onde ir, então a pressão sobe lá no teto. Isso prepara o disparo potente do sangue para o resto do corpo. Já lá nos pulmões, a gente tem outra substância essencial, o surfactante. Ele funciona como um revestimento nos nossos minúsculos sacos de ar, os alvéolos. Ele impede que eles grudem e fechem quando a gente solta o ar, garantindo que a respiração seja fácil e eficiente, ciclo após ciclo. E, para a etapa final da nossa viagem, como a gente pega a energia do que come e como limpa toda a sujeira. Vamos dar uma olhada no sistema digestório e nos rins. Como o estômago sabe a hora de produzir ácido? Ele basicamente ouve dois tipos de sinais. Um deles é a gastrina, um hormônio que viaja pelo sangue. O outro é a histamina, que age ali localmente, como um vizinho dando um aviso. E o interessante é que muitos remédios para azia, tipo a cimetidina, funcionam exatamente bloqueando essa mensagem da histamina. E falando em coordenação, a CCK é um hormônio que é um verdadeiro mestre da digestão. Quando gordura e proteína chegam no intestino, a CCK é liberada e dá dois comandos ao mesmo tempo. Manda a vesícula liberar a bile para digerir a gordura e manda o pâncreas liberar enzimas para digerir as proteínas. Uma eficiência incrível para aproveitar ao máximo os nutrientes. A engenharia dos nossos rins é simplesmente genial. Um filtro precisa ser seletivo, né? A membrana de filtração do rim tem uma carga elétrica negativa. E as proteínas do nosso sangue também têm carga negativa. Resultado? Elas se repelem. É como tentar juntar dois ímãs pelo mesmo lado. Um design super simples e extremamente eficaz. E para fechar, uma pista do mundo real. Se aparece glicose na urina, o que isso quer dizer? Nossos rins têm os transportadores especiais que pegam todo o açúcar de volta para o sangue. Mas se tem glicose escapando na urina, é um sinal de que esses transportadores estão sobrecarregados. Tem tanto açúcar passando que eles não dão conta do recado, e o excesso acaba vazando. E assim a gente fecha essa nossa viagem. Da contração do coração à repulsão elétrica nos rins, o nosso corpo está realizando milhões de processos invisíveis a cada segundo. Depois de ver tudo isso, a pergunta que fica é: qual dessas maravilhas da engenharia biológica mais surpreendeu?